Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. O Brasil produz, em média por dia, 240 mil toneladas de lixo, das quais menos de 3% vão para a reciclagem. Existe, além disso, o problema do descarte incorreto dos resíduos sólidos, que podem contaminar o solo e os lençóis freáticos e causar graves danos à saúde pública. Por isso, o programa de hoje é sobre descarte de lixo e reciclagem. Vamos hoje saber como funciona a reciclagem de vidro. Vamos ver como é feito o descarte de resíduos hospitalares. A decomposição de resíduos sólidos depende do material e das circunstâncias do local. No caso do vidro, leva 4.000 anos em média para se decompor. Nosso programa foi até uma recicladora de vidro para ver como este processo se dá. Eles estão por todas as partes, nos carros, em casa, no trabalho. O vidro é um material composto por sílica, encontrado no leito de rios e pedreiras. É um desperdício pensar que milhões de toneladas de vidro vão parar em aterros e lixões, sabendo que esse material pode ser reciclado infinitamente. O vidro é um material que pode ser reciclado N vezes, infinitas vezes, porque ele não perde propriedades. Então, a gente pode reaproveitar o vidro quantas vezes quiser e, além disso, 1 quilo de vidro se fabrica outro quilo de vidro. Então, não se perde nada na reciclagem do vidro. Então, vamos ver como funciona a reciclagem de vidros. Primeiro, o material previamente separado na coleta seletiva municipal ou de particulares chega em caminhões da própria empresa e é descarregado. Depois, ele passa pela esteira de classificação e separação. Esta fase é bastante importante, porque muitas vezes o vidro chega misturado com outros tipos de resíduos. Se o material estiver úmido, ele passa por um forno secador. Em seguida, o vidro vai para a moagem e é descontaminado. O peneiramento, que sucede esta fase, serve para separar o vidro pelo tamanho do grânulo, pois a granulometria é diferente para cada tipo de utilização do vidro reciclado. O vidro reciclado hoje é utilizado para diversos produtos. Ele pode ser utilizado para a fabricação de um novo vidro, ele pode ser utilizado na indústria de jateamento, limpezas de peças metálicas, na indústria de tintas, para tintas de reflexão e também muito utilizado na indústria cerâmica. Mas Juliana ressalta que ainda faltam incentivos para a reciclagem de vidro. Faltam incentivos legais, a gente não tem regulamentação no Brasil, então não existe uma fiscalização, ainda muitos estados se pode jogar vidros em aterros sanitários, então por isso a gente deixa de receber uma grande quantidade de vidro. E a população também pode ajudar. O cidadão que pode separar seu vidro dentro de casa, pode procurar uma cooperativa próxima do seu bairro para destinar esse vidro, pode buscar informação na troca de um vidro de automotivo, de um vidro de carro quando for trocar, para onde está indo esse vidro e buscar uma empresa que se preocupe com a destinação ecologicamente correta dos materiais. Desta forma, estaremos contribuindo com a preservação dos recursos naturais, com o prolongamento da vida útil de aterros sanitários, enfim, com a natureza e a sociedade. Você sabia que uma pessoa que dirige 20 mil quilômetros por ano, se reduzir 10% do seu percurso utilizando a bicicleta, deixa de emitir cerca de meia tonelada de dióxido de carbono ou até mais? Então prefira um transporte sustentável e a bicicleta é a melhor opção. Cleilson, sou auxiliar administrativo. O que fazer com a sobra de remédio com aqueles que já têm a validade vencida? É preciso evitar que vá para o lixo junto com os demais resíduos domésticos ou seja jogado no vaso sanitário. Se for para o lixo, porque vai acabar contaminando os aterros. Se for para o vaso sanitário, vai acabar contaminando algum curso d'água. O que se deve fazer é colocar no recipiente e destinar, entregar a um destes locais onde, por lei, é obrigatória a coleta de lixo hospitalar,
Por exemplo, uma clínica médica, clínica dentária, clínica veterinária, um pronto-socorro, um hospital ou qualquer local que receba estes remédios vencidos ou que já não vão mais ser usados, eles deem um destino adequado. Oi, meu nome é Daiane, sou modelo. Gostaria de saber quem é o responsável pela coleta e destinação do final do lixo hospitalar. São várias etapas. Na primeira etapa, quem produz o lixo, quem gera o lixo hospitalar, seja um hospital, um pronto-socorro, uma clínica médica, dentária ou veterinária, quem produz o lixo é responsável por colocá-lo, dispô-lo na forma como manda a lei, para que ele possa ser, na etapa seguinte, coletado pela prefeitura em veículos especializados e a partir daí ser destinado a um processo de descontaminação e descaracterização do lixo hospitalar. A partir de então, esse lixo será destinado ou à incineração para ser completamente queimado ou será disposto já como um lixo comum num aterro sanitário. Eu me chamo Aline, sou estudante de TI. Eu gostaria de saber se os resíduos radioativos hospitalares recebem o mesmo tratamento de resíduos coletados em clínicas e hospitais. Normalmente não, porque tem um nível de periculosidade diferente. Emitem radiações que são perigosas para a saúde e até para a vida humana. Enquanto que a grande maioria dos resíduos hospitalares mais comuns, como seringas, bisturis, agulhas, bolsas de sangue, restos de curativos e de remédios, sobras de comida que são oferecidas a pessoas com doenças infecciosas, tudo isso pode passar por um processo de descontaminação e em seguida ser destinado a um aterro sanitário convencional ou ser incinerado. Diferentemente destes resíduos mais comuns, os resíduos radioativos não são passíveis de descontaminação. Não há uma forma de reduzir ou zerar a radiação que eles emitem. Por isso, precisam ser condicionados de uma forma especial e destinados a um depósito final especial de resíduos radioativos, normalmente junto com resíduos nucleares. A incineração de 10 mil toneladas de resíduos pode criar apenas um emprego, mas a reciclagem da mesma quantidade pode proporcionar a ocupação de 40 pessoas. Então, incentive a reciclagem e os empregos verdes. Assim você estará contribuindo com o meio ambiente e com a sociedade. No próximo bloco, vamos ver como é feito o descarte de resíduos hospitalares. Nossa equipe foi até Campinas para acompanhar o processo de gestão de lixo hospitalar. O Viver Sustentável pergunta: qual é o material mais reciclado no Brasil? Letra A, alumínio. B, papel. C, plástico. Ou letra D, vidro? A resposta correta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual é o material mais reciclado no Brasil. A resposta correta é letra A, as latas de alumínio. O programa Viver Sustentável está de volta. O tema de hoje é descarte e reciclagem de lixo. O lixo hospitalar exige cuidados especiais no seu descarte. O programa Viver Sustentável foi até Campinas, no interior de São Paulo, para ver como funciona este processo. Os resíduos sólidos são classificados em 5 grupos. O tipo A é de risco biológico, ou seja, sangue e hemoderivados.
O tipo B é de risco químico, como drogas e resíduos farmacêuticos. O C é de risco radioativo. O tipo D é o lixo comum e o E são materiais infectantes como agulhas, bisturis, entre outros. O CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, obriga a destruição dos materiais enquadrados nos grupos A e B através de incineração ou esterilização, de forma a anular suas características físicas, químicas e biológicas. Resíduo de saúde é todo resíduo decorrente do serviço prestado às pessoas e animais, né? Ou seja, eles são gerados em hospitais, em ambulatórios, farmácias. E o nosso trabalho aqui da usina é fazer a desinfecção dos resíduos do grupo A e E. Esse tipo de lixo requer um gerenciamento desde o sistema de coleta, o tratamento e a destinação. Os resíduos chegam na usina e são processados em até 24 horas. O tratamento do resíduo de saúde é importante porque é um resíduo perigoso que, se disposto diretamente no solo, pode vir a contaminar rios e até mesmo provocar proliferação de doenças nas pessoas. Então vamos ver como funciona a destinação correta do lixo hospitalar. O lixo hospitalar chega em caçambas especiais e uma das técnicas é lançar automaticamente num triturador. Todo material hospitalar precisa ser descaracterizado. O resíduo vai para um cilindro onde ele passa pelo vapor de água a 150 graus Celsius e pelo micro-ondas a 95 graus Celsius. Isso faz com que todo o material seja descontaminado, passando de grupo de risco biológico para lixo comum. Então, antes do tratamento, ele é um resíduo perigoso e logo após o tratamento, ele é um resíduo considerado inerte, que a gente chama de classe 2, que é um resíduo que pode ser exposto no solo. Então, o tratamento promove um benefício para o meio ambiente e para as pessoas. Por conta do processo de trituração, o volume do lixo hospitalar reduz em até 80%. E isso reverte em ganho na disposição do aterro. Nenhum dos materiais dessa classe pode ser reciclado. Geralmente os resíduos de saúde, eles representam um percentual pequeno na geração de resíduos sólidos como um todo de um município, né? Mas nem por isso eles devem ser deixados de lado. Então, mesmo municípios pequenos, não o caso de Campinas, que é uma grande metrópole, mas mesmo municípios pequenos devem dar importância ao tratamento de resíduos de serviços de saúde, porque, embora em pequena quantidade, mas eles têm um efeito para o meio ambiente muito grave. Você sabia que no Brasil a cada ano são desperdiçados mais de 4,5 bilhões de reais porque nós não reciclamos tudo o que poderíamos? Apesar de sermos o país que mais recicla latas de alumínio no mundo, os outros materiais ainda são pouco reciclados no Brasil. Precisamos cobrar mais iniciativas públicas e privadas. Meu nome é Gessel, sou auxiliar de escritório e gostaria de saber se o estímulo à valorização da sustentabilidade na construção civil iria criar novos empregos. Irá não, já está criando, e empregos verdes. E em alguns setores, até faltando mão de obra especializada, como é o caso de técnicos encanadores especialistas em instalação de painéis de aquecimento solar. Muitos outros empregos verdes relacionados a construções sustentáveis podem surgir desde que haja um estímulo do governo sinalizando com clareza de que vai apoiar mesmo, de fato, estas inovações. Essas inovações que exigem um treinamento, uma relocação de mão de obra, um retreinamento, e as pessoas só vão se dispor a treinar para fazer algo novo se tiverem certeza de que este mercado de trabalho novo não é um modismo, é algo que veio para ficar. Meu nome é Rodrigo, estudo meteorologia e gostaria de saber
Vários especialistas estão dizendo que já temos tecnologia suficiente para solucionar o problema climático. A gente pode concordar com isso? Acredito que sim, mas muitas das tecnologias de que já dispomos ainda são antieconômicas. É preciso haver um incentivo fiscal, um incentivo tributário, para que possamos começar a aplicar estas tecnologias limpas. A partir de então, instala-se uma curva de aprendizagem e essas tecnologias vão ficando cada vez mais econômicas e aceitas naturalmente por todo o setor privado. Meu nome é Thiago, sou estudante de design de interiores. E o que é necessário para que haja a transição para uma economia de baixo carbono? A transição para uma economia de baixo carbono vai se dando natural e gradativamente à medida em que a população toda vai tomando consciência da necessidade de emitir menos gás carbônico. Mas nós podemos acelerar essa transição através, em primeiro lugar, de investimentos maciços em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. Em segundo lugar, financiamento para que estas novas tecnologias possam ser adotadas e implantadas pelo setor privado. Terceiro lugar, através de leis mandatórias que obriguem, por exemplo, a mistura de etanol à gasolina, a mistura de biodiesel ao diesel fóssil, para diminuir compulsoriamente a poluição. Em quarto lugar, através de uma reforma tributária ecológica que sobretaxe aqueles produtos gerados com alta emissão de gás carbônico e isentem, parcial ou totalmente, aqueles produtos feitos com baixa emissão de carbono. De onde vem a energia elétrica que utilizamos em nossas casas? A energia elétrica pode ter sido gerada de fontes poluentes, como carvão mineral ou óleo diesel, ou mesmo advir de energia nuclear, mas pode também vir de fontes renováveis e limpas, como água, sol, vento ou biomassa. No programa de hoje, vamos ver como funcionam as hidrelétricas, uma fonte limpa e renovável que fornece energia para grande parte dos empreendimentos e ilumina a maioria dos lares brasileiros. A geração de energia elétrica pode ser dividida em dois segmentos: a energia suja, no caso as termoelétricas, que utilizam a queima de carvão mineral ou óleo diesel, e ainda as usinas nucleares, que geram lixo radioativo. Mas também temos a energia limpa, produzida por hidrelétricas, usinas eólicas e energia fotovoltaica. Grande parte do mundo ainda insiste em investir em termoelétricas. O Brasil, apesar de ultimamente ter dado incentivo às termoelétricas nos leilões da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, é beneficiado pelos recursos hídricos. Olha, o Brasil possui o terceiro maior potencial hidrelétrico do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e Canadá. Toda essa energia vem de quase 2 milhões de quilômetros de rios e córregos. E toda essa energia, ela, por ser hidráulica, ela é uma energia limpa. Maurício nos explica como funciona a geração de energia através da água. Veja, toda usina hidrelétrica de grande porte, ela tem que ter imprescindivelmente um reservatório, tá? Uma represa. Então, essa água da represa, ela é captada por um circuito, um equipamento que chama tomada d'água, um aqueduto, tá? É o nome correto, e chega na turbina, a turbina gira, tá? Porque existem pás que fazem essa turbina girar. A turbina girando, esse giro é transmitido através de um eixo para um rotor de gerador.
Daí esse rotor ele é composto de ímãs eletromagnéticos, da onde é produzida a energia elétrica. Mas o caminho percorrido pela energia elétrica até chegar à nossa casa é longo. Uma vez essa energia elétrica produzida, ela vai até a nossa subestação, onde existe um transformador elevador, tá? Esse transformador tem a função de adequar essa energia, equalizando tensão, que são volts, a corrente elétrica, que é ampere, e aí essa energia é então lançada na rede de transmissão de energia elétrica, para onde vai para os grandes centros consumidores, tá? Chegando nesses centros consumidores, essa energia novamente ela é rebaixada a tensão, adequada, readequada novamente, para ser distribuídas para as residências, para as cidades e para a comunidade de um modo geral. A energia produzida por hidrelétricas não gera emissão de gases do efeito estufa e a maior parte das empresas possui grandes programas de regeneração de florestas, criadouros de peixes e atitudes sustentáveis que apoiam a qualidade social, ambiental e econômica do país. Você sabia que no Brasil há 158 usinas hidrelétricas em operação e que elas produzem mais de 74 milhões de quilowatts de energia? Além disso, elas atendem cerca de 92% dos domicílios brasileiros. Oi, meu nome é Susan, eu sou editora e eu gostaria de saber se a matriz energética brasileira ela pode ser considerada limpa. Sim, comparativamente a outros países, nós temos uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. 46% da energia utilizada, consumida no Brasil, é energia renovável, ou seja, energia que vem do etanol, da cana-de-açúcar, de hidrelétricas e a partir do carvão vegetal renovável e da lenha. Mas mesmo assim, 54% ainda vem de fontes fósseis. Olá, meu nome é Thomas, eu sou orientador público e gostaria de saber se a nossa matriz elétrica ela é limpa. Em primeiro lugar, vamos fazer uma diferenciação entre o que é matriz energética e matriz elétrica. Matriz energética engloba todas as fontes de energia, não só a energia elétrica, mas, por exemplo, a energia que move os veículos e outras necessárias para o desenvolvimento de todas as atividades humanas. A matriz elétrica, a produção de energia elétrica no Brasil é limpa? Ainda é limpa. Porque hoje 75% da energia elétrica produzida no Brasil advém de hidrelétricas e outros 5% da queima do bagaço que advém da produção de açúcar e de álcool. Portanto, mais de 80% ou aproximadamente 80% vem de fontes absolutamente limpas. Só que vem aumentando a produção a cada ano de energia elétrica advinda de termoelétricas movidas a carvão, a óleo diesel ou a gás. E isso vai sujar a matriz elétrica brasileira. Precisamos, ao contrário, estimular outras fontes de energia renováveis, como energia eólica, energia solar, para que possamos gradativamente ter uma matriz elétrica e uma matriz energética no Brasil cada vez mais limpa. Meu nome é Kátia, eu sou empresária e professor Tami. Eu gostaria de saber quais são os impactos ambientais das hidrelétricas. Os impactos ambientais das hidrelétricas são três. O primeiro, a inundação de áreas, destruindo a flora e fauna. O segundo impacto é a alteração nos cursos dos rios e nos seus ciclos, em função do represamento das águas. E o terceiro impacto, o deslocamento de pessoas. Estes três impactos se dão
no processo de construção, de implantação da hidrelétrica. Depois de construída, ela produz uma energia elétrica mais barata e limpa. Meu nome é Ronaldo, trabalho no setor de manutenção predial e também eu gostaria de saber se é verdade que uma hidrelétrica pode emitir mais gases do efeito estufa que uma termoelétrica. Sim, é incrível, mas é verdade. Se a hidrelétrica foi mal construída, sem observar todas as exigências do licenciamento ambiental. Uma delas é de que toda a área que vai ser alagada seja desmatada. A matéria orgânica precisa ser retirada. Não basta cortar árvores, é preciso retirar as raízes, porque depois de inundada, depois de submersa, estas raízes acabam apodrecendo e, sob a ação de bactérias anaeróbicas, produz uma quantidade imensa de metano e de gás carbônico. Olho vivo, consumidor! Você sabia que os chuveiros elétricos, presentes em 67% das residências brasileiras, é responsável por cerca de 30% a 50% do consumo de energia? Mude os hábitos da sua família. Deixe este vilão de lado e prefira os aquecedores solares. Você pode economizar sendo amigo do meio ambiente. Participe do nosso programa. Envie-nos sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. Acesse nosso arquivo de programas no site www.viversustentável.net. Um grande abraço, até a próxima semana.